Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história com a minha mãe, do meu relacionamento com a minha mãe. Quando eu nasci, eu fiquei muito doente e eu fiquei internada. E minha mãe ficou comigo lá no hospital, mas não podia ficar o tempo todo perto, né? Não podia amamentar. E isso gerou o que chamamos na constelação de movimento interrompido. Movimento interrompido é aquela separação de um ou ambos os pais com o filho, seja no nascimento, na fase da infância ou na adolescência. O movimento interrompido é quando existe essa separação, às vezes física e às vezes de percepção. Por exemplo, quando a criança vai para a escola, existe uma ruptura. E se a criança, dependendo da forma que a criança entende isso, gera esse movimento interrompido. E existe duas consequências para isso. Ou a criança, ela tem essa percepção de ter sido deixada para trás, de ter sido deixada de lado, e ela estabelece um padrão de comportamento que ela decide não mais precisar dos pais, porque ela chorou e a mãe não atendeu, ela chamou e a mãe não estava. Então, na cabeça dela, ela cria um mecanismo de defesa de não mais precisar dessa mãe ou desse pai, porque quando precisou várias vezes, esses pais não esteve presente, ou mesmo um movimento de ter mais necessidade do que o normal. E esse foi o meu caso. Na minha percepção, assim, eu precisava muito da minha mãe. Tanto é que ela me contou uma história que depois, no meu período de autoconhecimento, fez muito sentido para mim. Ela disse que quando ela ficava lá do lado de fora do hospital, ela sempre pensava: eu não posso ir embora, porque se eu for embora, a minha filha morre. Eu vou ficar aqui do lado de fora, que enquanto eu estiver aqui, nada de ruim vai acontecer com ela. Às vezes minhas tias até falavam: não, vai em casa, vai dormir, vai se alimentar melhor, e mesmo assim ela não saía. E na minha percepção, gerei uma certa dependência da minha mãe. Então, tudo que eu ia fazer, eu precisava muito dela, e uma dependência emocional muito grande. E eu trouxe até os bonequinhos aqui para representar, né, o movimento aqui interrompido. E diante disso, assim, a gente sempre teve uma relação muito bonita, com muita afinidade a vida inteira. Mas em muitos momentos, quando criança, eu sentia, parece que eu queria mais, parece que eu exigia mais da minha mãe, devido a esse movimento interrompido. Então, por exemplo, assim, às vezes ela saía para estudar, para fazer cursos, para trabalhar, e eu ficava carente, eu ficava pensando que gostaria que ela me desse mais, ficava na criança exigente, devido a esse amor interrompido que aconteceu. E quando eu comecei a fazer terapia, já adulta, né, mais ou menos uns 10 anos atrás, toda vez que a psicóloga falava: vamos falar sobre o relacionamento com mães, aí eu falava: não, meu relacionamento com minha mãe é ótimo, é perfeito, nós temos muita afinidade, minha mãe é maravilhosa, é isso, é aquilo. E um dia, a psicóloga me falou uma coisa assim que me chamou muita atenção. Ela me disse assim: você coloca sua mãe num patamar muito alto. É como se você santificasse a sua mãe. Isso é muito ruim, porque é um patamar muito difícil, é inalcançável para ela atingir essa perfeição que você espera dela. E eu parei e nunca tinha pensado a respeito disso. Eu parei para pensar isso. Pensei: realmente, eu coloco minha mãe como uma pessoa perfeita, como uma pessoa muito idealizada, né? E isso foge do que ela é, porque existe os pais idealizados, que é o que nós gostaríamos, e existe os pais reais. E existe essa distância entre esses dois objetos. E isso é muito ruim para o relacionamento com eles, porque se a gente está sempre idealizando nossos pais, nós nunca vamos tomar quem eles são de verdade. Nós nunca vamos assumir que eles são imperfeitos, assim como nós, e vamos ainda ficar nessa busca infantil, querendo atenção, pedindo, né, colo. E um dia eu conversando com umas amigas da minha mãe,
e falando sobre como minha mãe era perfeita e tudo, e ela falou assim, deu uma risadinha e falou assim, eu acho engraçado a forma que a Amanda fala sobre mim. Ela diz que eu sou tão boa, tão maravilhosa, que nem parece que é de mim que ela tá falando, parece que nem sou eu essa pessoa que ela descreve. E isso fez muito sentido com o que a psicóloga falou. Eu existia uma mãe muito idealizada na minha cabeça. E a partir desses dois movimentos, assim, meu processo de autoconhecimento, eu comecei a entender que minha mãe é uma mãe real. Essa é a minha mãe. Não a mãe que eu idealizei. É essa, com os defeitos dela, com as questões dela. E eu, hoje, sou adulta. E eu não exijo mais dela aquilo que ela não pode me dar. Eu não exijo mais dela atenção exclusiva para mim, porque eu sei que ela tem a vida dela, as questões dela, e hoje eu olho para frente. E é muito importante fazer esse movimento de deixar de ter os pais idealizados para tomar os pais reais. Só dessa forma é que você consegue tomar deles a vida e todas as coisas boas que vêm depois, que são extras, que são acréscimos. É muito bom poder olhar para a realidade como ela é e voltar nesse movimento interrompido, seja qual for a idade que aconteceu, e resgatar esse amor que você ainda espera dos seus pais. Essa é a minha história, um pouquinho, né, da minha história com a minha mãe. E eu queria te convidar para pensar um pouquinho na história com a sua mãe. Às vezes você ainda espera muito dela. Às vezes você ainda está nesse movimento interrompido que em algum momento pode ter acontecido na sua vida, isso é muito comum. E você ainda espera que ela fosse diferente, ainda idealiza uma mãe perfeita, uma mãe que deveria ter feito isso ou aquilo, né, para nos agradar. Se você tem alguma questão a ser olhada no relacionamento com a sua mãe, eu me coloco à sua disposição. Eu sou Amanda Oliveira Batista, facilitadora de constelação familiar, e eu posso te ajudar nesse caminho.